Bom dia, pessoal. Superadas algumas dificuldades de ordem particular que me impediram de postar vídeos nos últimos dias, eu proponho que hoje a gente retome o estudo do direito processual civil, examinando uma matéria que é bastante importante, e ela se chama a gratuidade da justiça. Embora o estudo desse assunto interesse a todos, eu lembro que esse vídeo é gravado especialmente para os nossos alunos do quinto semestre da Faculdade de Direito, pois é nesse período que eles iniciam o estudo do direito processual civil. Pois bem, quando fui preparar esse vídeo para vocês, examinei antecedentemente o Código de Processo Civil e nele relacionei pelo menos 18 aspectos relativos à gratuidade da justiça. E percebi que a análise desses 18 aspectos num só vídeo tornaria a gravação extremamente extensa, demorada e muito provavelmente cansativa para ser assistida por vocês. E por isso eu proponho que a gente fracione a análise desse assunto em vários vídeos, de modo a esgotá-lo com 3 ou 4 vídeos, eu imagino. Tá joia? Mas vamos lá ao primeiro aspecto que a gratuidade da justiça envolve. E eu já começo com a primeira pergunta. Quem será que tem direito, em tese, de obter do juiz ou do tribunal o benefício da justiça gratuita? A resposta a essa pergunta é dada pelo artigo 98 caput do Código de Processo Civil, que estabelece o seguinte: a gratuidade da justiça pode ser deferida a qualquer pessoa física ou jurídica, seja ela nacional ou estrangeira. Portanto, independentemente de a pessoa ser física ou jurídica, nacional ou estrangeira, preenchido o pressuposto que a lei exige, ela tem o direito de obter do juiz ou do tribunal, conforme o caso, a gratuidade da justiça. Entenderam? Bem, mas eu faço aqui uma crítica ao Código de Processo Civil. E qual é ela? Vejam que o artigo 98 prevê a gratuidade da justiça para quem é pessoa, seja ela física, seja ela jurídica. Mas nós bem sabemos que o próprio CPC admite em juízo como autores ou réus em ações civis certos sujeitos desprovidos de personalidade jurídica. A exemplo do espólio, do condomínio, da massa falida, da herança jacente, da herança vacante e da sociedade irregular. E por isso, lanço aqui uma pergunta. Será que esses entes despersonalizados, que o CPC admite em juízo como autores ou réus em ações civis, podem litigar processualmente com o benefício da gratuidade da justiça? Na minha percepção, a resposta é positiva. Afinal, a garantia constitucional de acesso à jurisdição é extensiva a todos, né? E por isso seria inconstitucional deixar de fora dessa previsão legal que prestigia o acesso à jurisdição os entes despersonalizados. Daí porque eu proponho uma interpretação extensiva ao artigo 98 do CPC, cuja redação disse menos do que devia, ao prever que a gratuidade da justiça só será deferida a quem é pessoa, física ou jurídica. Na nossa percepção, essa gratuidade se estende sim às pessoas naturais, físicas, às pessoas jurídicas, mas também precisa ser ampliada para alcançar um conjunto de entes despersonalizados, mas que o próprio Código de Processo Civil admite em juízo, quer como autores, quer como réus, em ações civis. E esses sujeitos são aqueles que eu acabei de mencionar. Entenderam? Pois bem,
Assentada essa primeira noção, a pergunta que fica é a seguinte: mas quando esses sujeitos, pessoas físicas, pessoas jurídicas e entes despersonalizados admitidos em juízo, terão direito à gratuidade da justiça? A resposta a essa indagação também é dada pelo artigo 98 do Código, que diz o seguinte: essa gratuidade será deferida ao sujeito do processo que for hipossuficiente, isto é, que não reunir condições financeiras de pagar as custas, as despesas e os honorários advocatícios na forma da lei. Portanto, se o sujeito demanda ou é demandado e não reúne condições financeiras de pagar custas, despesas e honorários advocatícios, ele receberá do juiz ou do tribunal, a pedido, a justiça gratuita. Justiça gratuita essa, como mostrei, pode ser deferida à pessoa física, à pessoa jurídica, seja ela nacional, seja ela estrangeira, mas também aos entes despersonalizados que o Código de Processo Civil admite em juízo. Entenderam? Pois bem, assentadas essas duas primeiras questões, vamos a uma terceira, e que não é menos importante. O que será que está compreendido pelo benefício da justiça gratuita? O que o sujeito processual deixará de pagar se receber do juiz ou do tribunal o benefício dessa gratuidade? Bem, essas verbas estão todas relacionadas pelo parágrafo 1º do citado artigo 98, e eu gostaria de relacioná-las aqui para vocês. Vamos a elas? Primeira, as taxas e as custas judiciais. Segunda, os selos postais. Terceira, a publicação de atos processuais na imprensa oficial. Quarta, a indenização devida à testemunha que comparece para depor no processo. Quinta, as despesas com a realização de exame de código genético, amplamente conhecido pela sigla DNA. Sexta, os honorários do advogado, do perito, a remuneração do tradutor, do intérprete, nomeado para apresentação de versão em português de documento original em língua estrangeira. Sétimo, o custo com a elaboração da memória de cálculos. Oitavo, os depósitos previstos em lei para ajuizamento de ação, para interposição de recursos ou para a prática de qualquer ato processual relacionado ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Nono, os emolumentos devidos aos notários e aos registradores. Portanto, estão aí as 9 verbas compreendidas pela gratuidade da justiça. Perfeito? Antes de terminar esse vídeo, eu ainda proponho a análise de mais uma questão. E qual é? Se a parte beneficiada pela justiça gratuita sucumbir na sentença, isto é, sair derrotada naquele processo, será que o juiz deve ou não condená-la ao pagamento das despesas processuais e de honorários ao advogado da parte vitoriosa? A resposta é positiva. Isto é, mesmo que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, ainda assim, se ela sucumbir na sentença, ela será condenada ao pagamento das despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários ao advogado da parte vitoriosa no processo. Mas aí vocês me perguntam, professor, de que adianta então o benefício da gratuidade da justiça
se o beneficiário sucumbir e for condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. Vejam, a resposta é a seguinte. Na sequência, o próprio artigo 98 do CPC vai dizer o seguinte: quando o beneficiário da justiça gratuita é condenado ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios ao advogado, portanto, da parte vencedora, a exigibilidade desse pagamento ficará suspensa pelo prazo de 5 anos. Isto é, ele sai condenado se sucumbir ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Mas a exigência desses pagamentos fica sob condição suspensiva durante o prazo de 5 anos. Vale dizer, a parte vencedora no processo não poderá exigir, durante esses 5 anos, o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, exceto se demonstrar, no decorrer desses 5 anos, que desapareceu a hipossuficiência econômica da parte beneficiada pela gratuidade da justiça. Se a parte vencedora, então, nesses 5 anos, conseguir provar ao juiz que o beneficiário da justiça gratuita deixou de ser hipossuficiente econômico, aí sim, implementa-se a condição para a cobrança das despesas processuais e dos honorários advocatícios, contanto que isso aconteça no prazo de 5 anos, contados do trânsito em julgado da decisão que certificar essa gratuidade da justiça. Perfeito? Mas aí vocês me perguntam, professor, e se decorridos esses 5 anos, a parte vencedora não demonstrar que cessou a hipossuficiência econômica do beneficiário da justiça gratuita? O que acontece? Acontece, passados os 5 anos, a extinção da obrigação de pagar despesas processuais e honorários advocatícios, que até então oneravam o beneficiário da justiça gratuita. Portanto, em resumo, o beneficiário da justiça gratuita é sim condenado a pagar despesas processuais e honorários advocatícios. Mas a exigibilidade desses pagamentos fica suspensa durante o prazo de 5 anos, contados do trânsito em julgado da decisão que certificou esse benefício. Se, no decorrer desses 5 anos, desaparecer a hipossuficiência econômica que justificou a concessão do benefício, a parte vencedora pode executar a decisão, cobrando as despesas processuais e os honorários advocatícios daquele que foi beneficiário da justiça gratuita. Mas, se decorrer em branco esse prazo de 5 anos, essa obrigação de pagar despesas processuais e honorários advocatícios, que pesava sobre o beneficiário da justiça gratuita, é então extinta e a obrigação deixa de existir. Entenderam? Bem, são esses os 3 aspectos que eu gostaria de comentar com vocês neste primitivo vídeo sobre a justiça gratuita. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam o nosso vídeo, deixem aí o seu like e passem para a gente as perguntas que porventura vocês tiverem relativas a essa matéria. E na sequência virão aí mais 2 ou 3 vídeos abordando outros aspectos relacionados a esse tema. Um abraço para vocês.